Havendo número regimental dos senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e declara aberta a 31ª sessão extraordinária em ambiente virtual. Em discussão, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição 21 de 2019. As senhoras deputadas e os senhores deputados que têm interesse em discutir a matéria, queiram se inscrever pelo chat. Deputado Edmichedi está inscrito, tem um tempo regimental de 15 minutos. Ligar o microfone. Está desligado. Melhorou, Excelência? Estamos ouvindo, deputado. Alegria em vê-lo. Boa tarde. Alegria em vê-lo, senhor presidente, nobres deputadas e deputados aqui da Casa Legislativa, da Assembleia Legislativa. Primeiro, entristecido pela morte do nosso querido prefeito de São Paulo, Bruno Covas, né? Deixar um abraço a todos os seus amigos, nossos amigos, seus familiares, seu filho principalmente. Um lutador determinado, pessoa que realmente já fez muito por São Paulo e merece o nosso respeito. Bom, senhores e senhoras, nós apresentamos essa emenda à Constituição com o intuito de desburocratizar todo esse processo das emendas impositivas. Nós que vínhamos lutando muito para termos as emendas impositivas, para que o Executivo cumpra com o Legislativo, os repasses aos municípios para investimentos mais localizados, fora daqueles programas que o governo já tem, que atinge a todos, os deputados vão buscar, os prefeitos buscam os deputados buscam os prefeitos, as lideranças políticas da cidade, para ver quais são as carências do município. A emenda parlamentar é uma forma da gente atender essas demandas das instituições, organizações sociais, sem lucro, hospitais, Santa Casa, obras específicas do município. E o governo federal, já em 2019, através de uma emenda à Constituição, ele modificou isso, a emenda parlamentar dos senhores deputados federais e dos senhores senadores da República, para não haja necessidade de convênio. Então, nós fizemos uma emenda aqui, tentando aprimorar a nossa Constituição estadual, propondo a inclusão no artigo 175-A, que diz o seguinte: a Constituição estadual ela possibilita a transferência direta de recursos aos municípios. É uma transferência especial, ou seja, pode continuar sendo aquela que existe hoje, através de convênio, com objeto específico, ou o deputado, quando vai fazer a emenda ao final do ano, ele pode colocar lá, olha, é para a saúde, para o município tal. E esse município depois vai definir o que é melhor para ele investir. E o Estado não precisa assinar o convênio. O convênio para as prefeituras, para quem não conhece, aqueles que nos assistem, nos veem, nos ouvem, os convênios que as prefeituras assinam com o governo do Estado é um calhamaço de documentação, é uma burocracia que as prefeituras têm que buscar documentação. O Estado demora para fazer essa análise, porque normalmente não tem pessoal para fazer essa análise constantemente. As emendas demoram para chegar ao recurso, mesmo o Executivo querendo cumprir a legislação. Então, nós criamos essa emenda com transferência especial. A PEC estabelece duas modalidades. A transferência de recursos para as emendas impositivas. Transferência especial. Quando o parlamentar encaminha recursos para a prefeitura sem destinação específica. É uma nova modalidade de transferência automática, sem convênio.
Estado vai publicar no Diário Oficial, vai fazer todo o trâmite legal, a Prefeitura vai se inscrever no sistema do governo do Estado, dizer para que serve, para o que vai fazer com aqueles recursos destinados pelo governo. E o item 2, a transferência com finalidade definida. Quando o parlamentar indica emenda para uso determinado, aí é uma transferência voluntária, da mesma forma que é feita atualmente. E aí pode exigir o convênio. Essa PEC também, as pessoas ficam preocupadas, puxa, mas isso não vai ter mais fiscalização? De modo algum, o governo federal já fez, TCU aprovou, governo federal aprovou, Ministério da Fazenda já editou normas suplementares para fazer o regramento, da mesma forma que o governo do Estado deverá fazê-lo se a emenda for aprovada pelos nobres deputadas e deputados, né? Essa PEC estabelece regra, né? Eles não podem usar essa transferência de recurso para usar como se fosse receita. Não, continua do mesmo jeito, uma receita extra-orçamentária, e não vai repetir todos os anos. É vedada a utilização desse recurso para o pagamento de despesa com pessoal, salário, aposentadoria, pensão, encargos, dívida pública. É uma emenda para investimento, né? No caso da transferência especial, 70% deve ser utilizado com despesa de capital, para que a prefeitura possa realmente fazer investimento para chegar à população. Só 30% pode ser o custeio, né? Se o deputado quiser e deseja destinar 100% dos recursos para o custeio na área da saúde, basta especificar lá, custeio, e vai para custeio da saúde. Como que vai ser feito isso? Olha, o Estado vai estabelecer com normas aquilo que ele deseja para ter segurança para repassar o recurso. Nós temos Tribunal de Contas, que já faz a fiscalização severa nas contas das prefeituras municipais. Nós temos o Ministério Público mais atento do que nunca aos investimentos. Cabe ao deputado fiscalizar as emendas, inclusive hoje, da forma que está, verificar se está sendo bem empregado os recursos ou não. Ainda temos a Câmara Municipal para fazer a fiscalização total do Executivo. Então, não há o que se dizer que nós desejamos não ter transparência quem fala isso. Quem fala isso porque talvez não conheça a legislação, não conheça os trâmites burocráticos. O que nós desejamos é desburocratizar. Olha, os senhores vejam, a prefeitura hoje, cidadão, funcionário público está dirigindo uma ambulância, ele leva uma multa. Prefeitura é inscrita na dívida ativa do Estado. Muitas vezes nem sabe que teve a multa. Pronto, não pode assinar convênio por causa de uma multa de trânsito, né? Quer dizer, isso o Estado vai determinar no futuro se ele deseja isso, se ele não deseja. Como é? A facilidade é que esse novo modelo de transferência de recursos vai agilizar o repasse, vai conferir maior eficiência, transparência na forma como se dá a execução do orçamento do Estado de São Paulo. No tocante às emendas parlamentares, vamos parar de falar que emenda parlamentar é troca não sei do que, o que acontece, toda essa coisa que dizem por aí. Nós estamos dando mais transparência e estamos dando agilidade no processo. Nós não queremos uma Assembleia sem papel, nós não queremos um governo de Estado sem papel. As coisas têm que se integrar, os sistemas estão aí. A fiscalização, a imprensa também faz um papel importante de fiscalização, cada um no seu município. Nada vai mudar na fiscalização. Vão continuar prestando conta para o governo do Estado, que vai facilitar fazer a assinatura desse convênio, que não vai precisar mais fazer assinatura de convênio. Simplesmente só isso. Os senhores acham que o Tribunal de Contas da União, Ministério Público, OAB, imprensa, deputados, governo, estaria de acordo com o governo federal de modificar e dar transparência às emendas se tivesse alguma coisa que pudesse macular
a imagem? De forma alguma. Da mesma forma que nós defendemos a transparência, mas nós queremos agilidade nos procedimentos. Vamos dar um exemplo? O governo do Estado não repassou recursos aos municípios para o Covid. O governo da União não repassou recursos aos municípios e ao Estado para o Covid. Fundo a fundo, sem assinatura de convênio. Foi sem assinatura de convênio. Não tem que prestar conta? Tem que prestar conta. Quem aplicou direito o recurso vai prestar conta. Quem não aplicou direito o recurso vai ter que responder pela Justiça, pela Câmara, pela Assembleia Legislativa, pelo Tribunal de Contas do Estado da União, Ministério Público do Tribunal de Contas, Ministério Público do Estado ou federal, ou senhores deputados. As pessoas têm que ter responsabilidade, foram eleitas para isso. O que a gente quer é realmente agilizar esse processo, que é super demorado, uma burocracia que nada vai mudar. Nós vamos só agilizar o repasse de recursos, a prestação de conta continua da mesma forma. É isso que eu gostaria de colocar aos senhores e às senhoras deputadas. Ao aprovarmos a PEC, vai representar um importante avanço de descentralização administrativa e de apoio aos municípios. Pergunte às pessoas, pergunte ao Tribunal de Contas, bem como será uma medida de fortalecimento do nosso legislativo, da independência dos poderes e do pacto federativo. Por isso eu peço a sua atenção, seu voto, a sua avaliação para que essa emenda possa ser aprovada o mais rapidamente possível e os recursos, cerca de 100 milhões de reais, possam chegar às prefeituras, que são as emendas dos deputados estaduais, possam chegar às prefeituras, possam chegar às entidades, às santas casas, aos asilos, às APAES, com rapidez e agilidade. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, aos líderes que apoiaram para que a presidência pudesse pautar essa emenda. Um agradecimento especial ao líder do governo também, Vinícius Camarinha, e ao deputado Cauê Macris, que, conversando com ele, também está de acordo, porque entende do processo, foi presidente dessa casa há 4 anos, sabe que a burocracia só impede os investimentos que as pessoas precisam tão rapidamente, principalmente nessa época de pandemia. Muito obrigado, um grande abraço a todos, um bom trabalho. Antes de passar para o próximo inscrito, gostaria de... A deputada Patrícia Bezerra, ela pediu pela ordem, gostaria de... Pedindo 1 minuto... Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada. Eu só queria pedir 1 minuto de silêncio pela morte precoce do nosso líder tucano, prefeito dessa cidade, que já passou por essa casa também, que já passou pela casa do Congresso Nacional, foi secretário tanto aqui no estado quanto no município, foi eleito vice-prefeito, reeleito, muito bem reeleito, acho que era o sonho também da vida dele fazer essa nova eleição, e o Bruno, com 41 anos completos no dia 7 de abril, foi levado desse plano, desculpa, e já deixa saudade no coração da gente, dos amigos, da família, e queria que a gente fizesse esse minuto de silêncio por esse grande líder que seria, com certeza, governador desse estado e presidente desse país, e que foi embora. É isso, presidente. Então, vamos, até em respeito ao grande prefeito que perdemos, infelizmente, aqui no nosso estado, no nosso município de São Paulo, vamos dar esse minuto dessa solenidade ao respeito ao prefeito. 1 minuto de silêncio.
passou um minuto, em respeito à família, em respeito a todos os deputados, e sempre sabemos que o prefeito Bruno Covas deixará sempre saudade nos nossos corações e nos corações de cada cidadão desse estado de São Paulo. Antes de passar novamente, então, à discussão, há uma questão de ordem feita pela deputada professora Bebel. Obrigada, senhor presidente. Uma questão de ordem, não para obstruir, obviamente, mas para ter claro, né? Primeiro, qual é o quórum que nós temos que ter qualificadamente. Eu não pedirei, né? De aviso de antemão que, da nossa parte, nós temos a bancada do Partido dos Trabalhadores tem concordância em aprovar, né, essa PEC pelas razões colocadas pelo proponente, que é o deputado Edmir Chedid. Mas eu gostaria de saber o quórum, né, e qual é o número de votos que tem que ter no primeiro e no segundo turno para que seja considerada aprovada essa proposta de emenda constitucional. É isso, senhor presidente. Deputada professora Bebel, nós precisamos, para a aprovação dessa PEC, de 3/5 do número dos deputados, no caso, 57 deputados que votam. Para abrir os trabalhos, precisávamos de 48, aliás, 24, número que foi suficiente para que nós entrássemos, então, na discussão do primeiro turno. Respondi, Vossa Excelência? Sim, senhor. Obrigado, deputada professora Bebel. O deputado Estevão Galvão pediu pela ordem. Senhor presidente, está me ouvindo? Estamos ouvindo perfeitamente, deputado. Senhor presidente, nobres deputados, eu pedi pela ordem, até para não me alongar, para cumprimentar a deputada Patrícia Bezerra pela homenagem que ela prestou ao nosso grande, ilustre amigo, muito competente, o Bruno Covas, que, como ela bem disse, foi para um outro plano. Mas é que o Bruno, com certeza, está no céu. E Deus o levou, porque lá no céu precisa de gente também com as qualidades do Bruno. Então, Patrícia, faço minhas as suas palavras. Fiquei muito feliz em ouvi-la. Mas, senhor presidente, eu queria cumprimentar respeitosamente e carinhosamente o deputado Edmir Chedid pela iniciativa dessa PEC. Com certeza, em sendo aprovada, eu tenho convicção que será aprovada até pela conduta da professora Bebel, que já pediu pela ordem, já fez as suas colocações também. Claro que essa PEC é importante, será aprovada. Vai facilitar a vida do governo, vai facilitar a vida dos deputados e também dos prefeitos. Parabéns, deputado Edmir Chedid, e parabéns a todos os deputados, que eu tenho convicção que esta PEC será aprovada. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Estevão. Quero passar, antes de passar a próxima discussão, o deputado Enio Tato pediu uma comunicação. Obrigado, senhor presidente. Eu não podia deixar passar sem fazer um depoimento aqui e lamentar e me solidarizar com toda a família do nosso saudoso Bruno Covas, sua família, seus amigos, os dirigentes, o pessoal do PSDB, porque eu fui deputado com ele aqui. Ele veio aqui para a Assembleia muito novo, como assessor da bancada do PSDB, sempre tencioso, né, estudando a Assembleia Legislativa. Depois se elegeu e fez parte aqui da Assembleia Legislativa, e eu tive a honra de participar com ele na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Sempre dedicado, estudioso, sempre respeitoso, né, uma convivência muito boa com todos os parlamentares de qualquer partido. Então, eu acho que foi uma grande perda para a democracia, para a nova geração de políticos que vem nesse país. E a gente fica muito triste pela luta que ele teve
contra o câncer e me solidarizar com toda a família, seu filho Thomas e com o PSDB, e que ele vai fazer muita falta porque era um político promissor, que pese as divergências políticas, os embates políticos, mas ele fazia política de forma grande, maiúscula, né? Sempre colocando as suas divergências, mas sempre respeitando o outro lado. No momento de que a política hoje está extremada, né, de ódio, e ele tinha um comportamento sempre de tolerância, sempre de compreensão e sempre buscando o entendimento. Então, a gente fica com muita saudade já de um político que prometia bastante no cenário nacional. Então, minha solidariedade a toda a família do Bruno, em especial ao seu filho Thomas, e a todo o PSDB aqui no estado de São Paulo e no Brasil. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado. Vamos, então, à próxima pessoa que está inscrita para discutir, deputada Janaína Pascoal. Tem um tempo regimental de 15 minutos. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os colegas que participam dessa sessão, especialmente a deputada Patrícia Bezerra, que se emocionou diante da perda, né, muito precoce do prefeito da cidade de São Paulo. Então, aqui eu reitero os meus sentimentos aos familiares, à bancada do PSDB, ao filho do prefeito, que creio foi a pessoa mais impactada, não só pela perda do pai, mas pelo processo que o pai enfrentou com altivez, né? Foi um exemplo nessa luta contra uma doença tão grave, um exemplo para todos nós. Todos nós que trabalhamos também em prol dos pacientes, todos nós que enfrentamos essa doença, ou pessoalmente, ou com parentes próximos. Então, fica aqui a minha solidariedade e o meu reconhecimento pelo bom exemplo, né, que o prefeito deu a todos nós. Com relação à PEC, senhor presidente, eu quero primeiro deixar muito claro que as minhas observações a esta PEC, que já foram levantadas na CCJ, posteriormente no Colégio de Líderes, essas observações não têm nenhum tipo, vamos dizer assim, de reparo ou nenhum viés de desconfiança para com os colegas que propuseram a PEC, né? Porque a iniciativa foi do deputado Edmir Chedid, a quem cumprimento aqui, mas vários colegas de vários partidos apoiaram a iniciativa do colega. Então, eu quero aqui deixar muito, muito firme que as minhas observações, os meus questionamentos não trazem nenhum viés de questionamento aos colegas. É uma questão técnica mesmo. Eu expus as minhas dúvidas, inclusive ao líder do governo, e entendo respeitosamente que as questões que eu apresentei não foram respondidas, né? As dúvidas que eu levantei não foram sanadas. Então, eu começo dizendo o seguinte: esta PEC foi trazida do âmbito federal, na forma em que o texto foi aprovado no âmbito federal. Ocorre que, durante o trâmite da PEC federal, houve mudanças. E a PEC, na origem, trazia alguns instrumentos de fiscalização desse recurso passado fundo a fundo. É bem verdade que, na esfera federal, essa fiscalização se torna ainda mais necessária, porque os montantes, né, que tramitam na esfera federal são muito mais elevados do que os montantes manuseados aqui no âmbito estadual. Tá? Mas essa PEC, depois de aprovada, foi muito criticada pela doutrina, foi criticada por membros do TCU, por estudiosos, né, da CGU também. Há várias publicações, eu mencionei isso na CCJ. Então, eu tenho uma preocupação de nós adotarmos um texto que foi muito questionado, e o próprio colega Chedid, que me antecedeu, disse que o governo precisou editar uma série de normas para regulamentar a PEC na esfera federal. E eu sou muito honesta ao dizer que eu não confio no Poder Executivo.
nada que a gente aprove aqui, que dependa da regulamentação do Poder Executivo, hoje eu confio, porque eu confiei na reforma da Previdência, eu confiei quando da votação do 529, e por decreto o Executivo alterou tudo. Então, até a fala do colega Chedid, no lugar de me trazer tranquilidade para votar essa PEC, me trouxe ainda mais dúvidas, porque se dependerá da regulamentação do Poder Executivo, ainda mais insegura fica a nossa situação. O colega traz o argumento central, né, que vem a favor dessa PEC, e é o argumento que eu tenho ouvido dos colegas das mais diversas siglas partidárias, que é o desejo e a necessidade de afastar a burocracia. Tá? Só que eu quero aqui estabelecer um parênteses. Hoje, né, sejamos francos, o governo só impõe burocracia para pagar as impositivas, que são previstas em lei. Porque quando o governo paga as tais voluntárias, né, e eu não estou fazendo aqui juízo de valor, né, eu não aceito emendas voluntárias, mas não existe proibição. Então, não é crime. O governo paga as voluntárias muito mais rapidamente do que paga as impositivas. Todos os colegas da casa sabem que há emendas impositivas que foram indicadas em 2019, e eu tenho depoimentos de que há até emendas impositivas indicadas antes de 2019, que o Poder Executivo ainda não pagou. Então, por quê? Porque impõe uma série de pré-requisitos, uma série de exigências, muitas sequer saíram das secretarias para serem instruídas pelas prefeituras. Então, a verdade, a meu ver, posso estar equivocada, é uma só. Quando o Poder Executivo quer pagar, ele paga, seja a emenda impositiva ou não. Quando não quer pagar, impõe essa série de burocracia que todos nós sabemos que existe. Né? Então, isso é fato. Essa PEC inaugura duas modalidades de emendas impositivas. Aquelas que têm, essas que são as chamadas especiais, que são essas que serão pagas fundo a fundo, que não precisarão de convênio, e aquelas em que os parlamentares desejam saber qual vai ser a finalidade. Para estas, será necessário o convênio. Então, tem muito colega votando, achando que vai acabar a burocracia, mas a verdade é que, para eles, a burocracia vai persistir. Porque são os colegas que, como eu, querem indicar uma emenda para uma Santa Casa em especial numa determinada cidade, para reformar uma escola específica, né, em regra num bairro mais carente, numa outra cidade, para uma entidade que cuida de crianças carentes específica. Então, a maior parte dos colegas com os quais eu conversei, eles querem saber qual é o destino final. Não querem apenas mandar o dinheiro para a prefeitura e a prefeitura que bem decida para onde utilizar. Pois bem, para esses colegas a burocracia vai seguir. Então, é importante, claro, todo colega tem o direito, o poder, o dever de votar como bem entenda, mas é importante entender que essa queda da burocracia, ela é uma vitória parcial com essa PEC, porque se o deputado quiser continuar falando onde o dinheiro vai ser aplicado, ele vai ter que fazer o convênio. Né? Então, isso é uma explicação que precisa ser dada. Outro ponto que até agora ninguém conseguiu explicar, né? Eu perguntei mais de uma vez para o líder do governo, ele ficou de marcar reunião, de falar comigo pessoalmente para esclarecer, não esclareceu. Né? Um outro ponto é o seguinte, qual é o impacto dessa PEC na área da saúde? Tá? Esta PEC prevê, como essas tais emendas especiais ou que serão pagas fundo a fundo, que apenas 30% vão para custeio, 70% para equipamentos, obras, infraestrutura. Hoje, nós temos um sistema de que 50% das emendas impositivas necessariamente vão para a saúde. Eu apresentei uma PEC na casa, prevendo que é no mínimo 50% para a saúde. E a LDO, que chegou na casa, ela, vamos dizer assim, ela absorveu esse texto da minha PEC
prevendo que é, no mínimo, 50% das emendas impositivas para a saúde. Eu pergunto, se nós aprovarmos esta PEC de hoje, a PEC 21, como é que ficam os 50% para a saúde? Quem quiser seguir mandando 50% para a saúde vai ter que mandar pelo outro caminho, que é o caminho com fundo com destino definido, por meio de convênio? Poderá mandar por este caminho, né? E aí, necessariamente, 70% é investimento e apenas 30% custeio? Lembrando que a maior parte das emendas da saúde são custeio, porque a saúde precisa de custeio, né? Então, como é que vai ser a definição desses 50%? Eu vou além. Ao aprovarmos essa PEC, estamos revogando os 50%? Ou esta PEC conviverá com os 50%? As perguntas que eu fiz para o líder do governo foram perguntas técnicas, perguntas de interpretação, né, do texto que vai ser votado. E as respostas não vieram. Então, eu considero, eu entendo a finalidade dos colegas que apoiaram e apoiam a PEC, sei, né, que, mais uma vez, estou fazendo o papel da chata da Assembleia, né, que a maioria quer aprovar, mas eu penso que, sem que nós tenhamos esses esclarecimentos, que são básicos, né, é impossível aprovar esse texto. Algumas pessoas têm dito, olha, nós precisamos aprovar a PEC logo para poder fazer as adequações na LDO. Poxa, custava alguém sentar com os líderes, ou pelo menos com aqueles que estão em dúvida, ainda que seja só eu, e explicar que ajustes são esses que serão feitos na LDO, né? Qual é a mudança que vai, de fato, acontecer? Nós vamos novamente aprovar um texto para colocar na mão do Executivo o poder de regulamentar? Então, eu fico com essa preocupação. Outra coisa, eu não sei se os colegas já tiveram tempo de ler a LDO, tá? Se não tiveram, né, nem os colegas, nem os assessores, eu peço encarecidamente que se debrucem sobre a parte que trata das emendas impositivas. Por quê? Porque houve uma mudança de sistemática muito grande na forma de indicar e na forma de executar as emendas impositivas. Talvez até já venha em consonância com essa mentalidade do pagamento fundo a fundo. Porque antes, os senhores vão recordar, na fase de emendas à lei orçamentária, a LOA, que a LDO, na LDO nós vamos estabelecer os princípios que vão informar a LOA. Na fase de emendas à LOA, os senhores vão recordar, nós já indicávamos de maneira específica as emendas impositivas. Então, por exemplo, R$100 mil para a Santa Casa de Ubatuba, R$100 mil para a PAI de Vinhedo, R$100 mil para reformar uma biblioteca em Glicério. Então, nós já indicávamos. Quando passava pela votação no plenário, todas essas indicações elas eram aprovadas em plenário. E isso era publicado, as cidades ficavam sabendo, os prefeitos, é uma maneira de poder também fiscalizar. Se a LDO for aprovada como chegou, nós vamos fazer indicações genéricas. Tantos por cento das impositivas para a saúde, tantos por cento para a educação, tantos por cento para desenvolvimento social. Depois da aprovação da LOA, é que nós vamos fazer as indicações específicas, né? Isso está um pouco em consonância com essa ideia da PEC. Manda o dinheiro para o prefeito e o prefeito decide onde aplicar. Mais uma vez, não estou aqui colocando em dúvida a honestidade nem dos deputados, nem dos prefeitos, não é isso. Mas, no lugar de dar mais poder para os deputados, eu penso que a redação que chegou da LDO e que a forma de pagamento que vai ser implementada pela aprovação dessa PEC vai, na verdade, tirar do parlamentar, né, a prerrogativa de dizer onde é que o dinheiro vai ser aplicado. E
parlamentar vai perder algo que eu considero muito importante, que é ter as suas indicações votadas no plenário. E, uma vez aprovada a LOA, as suas indicações publicadas como lei, né? Essa publicação como lei é uma segurança para o parlamentar, para a cidade contemplada, para a Santa Casa, para o hospital, para a escola, para a entidade contemplada. É uma questão de segurança. Então, vejo, né, independentemente dos ajustes que precisarão ser feitos na LDO, se esta PEC for aprovada, vejo, né, que tanto a redação atual da LDO como a aprovação dessa PEC traz insegurança para o parlamentar, para a sociedade e uma falsa sensação de diminuição da burocracia. Porque quem quiser continuar decidindo como o dinheiro vai ser aplicado na ponta, vai ter que seguir o mesmo critério de hoje, e por esse critério o governo só paga quando ele quer. Muito obrigada, senhor presidente. Quero passar para o próximo inscrito, deputada professora Bebel. Peço até antes uma pela ordem do deputado Campos Machado. Por gentileza, deputado Campos. Meu caro presidente, na linha da deputada Patrícia Bezerra, deputado Estevão Galvão, eu queria fazer um apelo aos senhores deputados. Eu apresentei uma moção de pesar que tem como coautor o deputado Rini, em referência ao falecimento do jovem Bruno Covas. E eu queria, se possível, que fosse votada a urgência com rapidez, porque seria um descaso para um homem, para um moço com a história do Bruno Covas, se nós demorássemos 15 dias para votar apenas a urgência. Por que eu faço isso, meu caro presidente? Mário Quintana, por exemplo, dizia o quê? Que os grandes homens não morrem, ficam encantados. E o que dizia Bilac? Que os grandes homens viram estrelas a iluminar o caminho de todos nós. Para mim, a votação dessa moção, independente de ter sido eu o autor, e com muita honra, o deputado Vênia vai ser o autor, nós temos que votar essa urgência rapidamente. É uma homenagem que nós vamos prestar a um ex-deputado, a um ex-prefeito e a um moço que mostrou a sua coragem diante da dor, da mágoa, do sofrimento, que mostrou, certo? Acima de tudo, foi um homem corajoso. Portanto, eu peço aos senhores deputados, votemos o requerimento de urgência com urgência. Porque, senão, se nós demorarmos, meu amigo Estevão Galvão, uma semana para votar urgência, para homenagear um homem de valor, que a cidade chora, tem gente que chora, que as águas correm dos olhos, outros pelo coração. Tem gente muito triste até hoje. Então, eu gostaria de pedir aos deputados, minha querida amiga Bebel, aos deputados, que votem o requerimento de urgência com a devida urgência. Só assim nós podemos expressar o sentimento que está nas nossas almas e nos nossos corações. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Campos. Passaremos esse seu pronunciamento ao presidente, deputado Carlão Pignatari, para que possamos dar agilidade nesta moção. Próximo inscrito, então, a deputada professora Bebel tem um tempo regimental de 15 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras deputadas líderes, senhores deputados líderes, senhores e senhoras deputadas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu vou cumprimentar a deputada Patrícia Bezerra, que sim, que tem uma demonstração evidente, né, do que significou a perda de um correligionário, mais que isto deve ser para ela, um amigo, né, alguém que, enfim,
significou para ela talvez uma espécie de referência política, né? O meu partido, deputado Campos Machado, o senhor deve ter acompanhado muito, um partido que sofreu muito, né? Discriminação, um partido duramente perseguido, com ex-presidente preso, mas o meu partido não guarda raiva no coração. Meu partido, nesta hora, a humanidade, o caráter humanitário rege. É isto, é sob este princípio que o Partido dos Trabalhadores, e eu, como líder da bancada, expresso toda a minha solidariedade aos familiares do falecido jovem prefeito. Eu chamava, muitas vezes, de Mário Covas. Às vezes, quando a gente fazia caminhada lá por Heliópolis, ele ria, ele falava, não, eu gosto de ser chamado como meu avô, mas é o Bruno Covas, né? E assim, diferentes éramos, né, partidariamente, mas conversava, caminhava lado a lado, por exemplo, na luta contra a violência. E Heliópolis tem a favela de Heliópolis tem, né, um pouco dessa, já é cultural todo ano fazer uma caminhada, né, contra a violência. Faço referência a isso para dizer o seguinte, deputado Campos, o senhor tem razão. Eu acho que aprovar um regime de urgência, né, para, enfim, ter uma nota de pesar, demonstrando a solidariedade desta Assembleia, não mais de um partido, mas da totalidade da Assembleia, sem dúvida nenhuma, é um ato grandioso. Então, pode contar com o nosso apoio também, deputado Campos, e somamos ao pedido do senhor, o nosso pedido também, tá? É isso. Então, um pedido de urgência aí pela nota de pesar apresentada pelo candidato Campos Machado. Bom, entrando na matéria propriamente dita, né, a proposta de emenda constitucional 21, eu até, deputada Janaína, eu pergunto, por que será que teve que virar a proposta de emenda constitucional, né? Porque deveria ser algo até meio que, se é impositiva, né, se os deputados já de per si pudesse indicar imediatamente, ver isso acontecer na ponta, para nós, talvez, mas eu achei importante essa iniciativa do deputado Edmir Chedid, porque meio que fica no empurra, e sendo uma proposta de emenda constitucional, também é um argumento de força muito forte, né? Eu acho que carece de algumas informações levantadas por Vossa Excelência, e eu acho que depois, talvez o líder do governo venha explicar, mas isso não impede de a gente ter, né, essa proposta de emenda à Constituição que indique aí, né, a necessidade de a gente ver aquilo que a gente indica acontecer. Quantas vezes eu indiquei, indico, desde quando me tornei deputada, eu estou com 2, 3, acho um monte de pedidos das positivas que os municípios, enfim, a quem a gente encaminhou, pede para a gente ver qual é a trava, como é que destrava, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Então, eu acreditando e eu tenho confiança, né, no que apresentou o deputado Edmir Chedid, eu quero crer que nós não vamos ter mais esse tipo de problema, porque esse é um problema muito sério, né? Nós nos comprometemos, né, como deputados e deputadas. Eu, por exemplo, eu super apoio, né, as Santas Casas. Eu acho que é o locus, na minha opinião, deve ser o locus privilegiado, entre aspas, de receber emendas parlamentares com esta qualificação impositivas,
porque mais de 90% dos usuários do SUS estão nas Santas Casas e até em outras entidades filantrópicas, elas também são, né? E estão lá. Então, eu tenho um grande compromisso. Você veja bem, eu sou da educação, mas é que a doença é aquela coisa gritante, né? Ela é algo assim, não tem muito tempo para atender a saúde, né? Você não tem anos para, bom, nós vamos lutar, não, ou resolve o problema da saúde, como está agora na questão dos leitos, UTIs, né, insumos básicos para intubação e tantas outras coisas que passaram nesse período, ou as pessoas morrem, né? E é isso que está acontecendo. E eu acho que as emendas parlamentares elas devem ter cumprido muito nesse período, um papel muito importante, e poderá continuar cumprindo também. Para além disso, eu acho, né, que governar este Estado, este país, ou o Estado, no caso onde nós estamos, me reporto ao Estado de São Paulo, não é tarefa só do Executivo, é nossa também, porque tudo passa por aqui, né? Aprovamos 2 PDLs, é o quê? É gestão, né? Tudo passa por aqui. Então, peraí. Então, por que no tocante àquilo que é o deputado que está lá na ponta, que viu, que sabe, né, o que está acontecendo, a demanda chega até nós, né? A senhora sabe a pasta de ofício que a senhora recebe. Eu também sei a pasta de ofício que a gente tem que receber. E o nosso tanto de emendas é aquela, é de 100 mil para um, 100 para outro. É o possível, ainda assim mesmo não dá. Eu fico imaginando assim, a dificuldade, né? Eu, por exemplo, eu chego a ter votos, pode pegar minha lista de votação, eu pego, a da senhora também é igual. A gente teve quase em todos os municípios. Todos os municípios acham que a gente tem que dar emenda, e não é assim, às vezes você elege, o primeiro é esse, depois é o outro, né, até o fim do coisa. Quem sabe a gente chega pelo menos a 30% dos municípios, né, que a gente obteve, não só pelos votos, mas pela relação que a gente tem com os municípios. Eu sou, como é que eu diria, eu não me fecho para as dúvidas que a senhora levanta, deputada. Eu acho que, se bem respondidas, para nós fica mais fácil, né? Talvez. Mas não é necessário não aprovar essa proposta de emenda constitucional. Ela pode ser um pontapé inicial, né? Até para tornar realidade alguma coisa que a senhora mesmo disse, olha, eu coloquei já uma proposta de emenda à Constituição que colocasse no mínimo 50%. Bom, eu também ouvi isso no Colégio de Líderes, né? Que a lei, né, a LDO, o texto que regulamenta a Lei de Diretrizes Orçamentárias, estaria indicando isso. Ótimo, né? Quer dizer, incorporou uma proposta que adveio de Vossa Excelência e que nos atende também, aliás, quem precisa, né? Então, eu, nesse quesito da proposta de emenda constitucional, nós fizemos a discussão, né? Nosso representante na Comissão de Constituição, Justiça e Redação foi o deputado Emílio de Souza. Ele, inclusive, fará o encaminhamento da votação, né? E entendemos que nós vamos votar favorável, né? Nós seremos, aliás, favoráveis à proposta de emenda constitucional. Não é uma questão ser, por ter um ponto de partida. Eu acho que é isso. Eu diria que é um bom olhar, né? Vamos ter que brigar muito? Nós vamos, deputada. Isso aí, lei é assim, né? Mas também não nos esquecemos que lei reflete muitas vezes os anseios, né, de um segmento social, da sociedade, no caso nosso da Assembleia Legislativa, ela reflete, pode estar refletindo agora
na proposta de emenda constitucional do deputado Edmir Chedid, e se ela não tiver, né, se ela não atender totalmente, vai ter outro que vai mexer, e a gente vai ter sempre, né, a lei é isso, ela é o reflexo, né, de um movimento. Portanto, eu sou inteiramente, assim, como é que eu diria? Eu não vou dizer contrária, eu não sou adepta à tese de que o direito é positivista, porque o direito, na verdade, quando ele se transforma em lei, ele carregou anseios, né, de um grupo, de quem estava, de quem lutou. Você pega vários textos que estão na Constituição, desde, sei lá, direito à educação, que é a minha área, por exemplo, muita coisa que está na Constituição, né, ela refletiu um movimento social dos professores desse país que está lá, né? A mesma coisa é essa PEC nesse momento, ela está refletindo desgostos nossos, né? Quando a gente fala, poxa, não é impositiva? Quantas vezes eu ouvi deputado falar, já era para ser auto-aplicável, não precisaria nem estar... Mas, de repente, teve que fazer uma proposta de emenda constitucional. Olha que ponto. Agora, tem algumas coisas que eu quero deixar claro. Infelizmente, tá? Nós estamos diante de um governo que não cumpre lei, viu? Não cumpre. Não cumpre sentença judicial, não cumpre lei, e a gente tem que brigar para que a lei aconteça. Esse é um fato, né? Então, por isso que eu acho que o desgosto de alguns, ou até da senhora, deputada Janaína, eu acho que até faz sentido, porque é difícil, né? Fala uma coisa, faz outra. Ou a lei diz uma coisa e faz outra. Então, isso é algo que a gente tem que ser vigilante, né? Eu sei o que eu passo no meu sindicato. Então, quantas ações a gente ganha e leva anos, né, para executar. Executa quando quer. Então, isso é lamentável. O ano passado, nesta casa, nós tivemos a votação dos precatórios, por exemplo, né, que era alguma coisa já conquistada e reduziu a quê? Né? Reduziu a nada. Perdemos aquela votação para deslegitimar alguma coisa que é lei. Então, é um jogo de forças e de interesses que a gente vai ter que administrar ano a ano, né? Tempo a tempo, né? E a história é que, enfim, vai dando resposta. Isso aí a senhora sabe melhor que eu, né? Sabe que a hermenêutica é uma tarefa difícil, que é da interpretação das leis, e por detrás das leis tem toda uma história, né? Uma trajetória para chegar até a lei. Mas, em todo caso, sem me alongar muito, eu quero aqui fazer jus também a uma coisa que eu tenho que dizer. Eu tenho que dizer o seguinte, é verdade, eu tenho ouvido muito que os professores, né, vão ser vacinados, mas teve um corte etário. E eu estou muito feliz que nós lutamos muito para que uma lei não se efetivasse, a 5595/2020, né? Que era tornar essencial a educação. A educação é essencial, claro que ela é, né? Mas não pode ser essencial só para ter um retorno inadvertido às aulas, para impedir o direito de greve dos professores. Tem que ser essencial, sobretudo, para garantir o que não é cumprido aqui no Estado de São Paulo, e é lei, é emenda, é constitucional, é o piso salarial profissional nacional, é disso que eu estou falando. Professor no Estado de São Paulo ganha abaixo do piso salarial profissional nacional, com ensino superior. Para concluir, deputada? Para concluir, quero dizer que nós vamos ter que lutar para que essa lei vire realidade. Então, quer dizer, um debate de lei me leva a dizer que, na minha área, por exemplo, nós sofremos muito pelo descumprimento da lei que o senhor governador
não cumpre, tá? Muito obrigada. Obrigado, deputada professora Bebel. Próximo inscrito, deputado Jorge do Carmo. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, público da TV Alesp. Senhor presidente, eu quero, nessa oportunidade, também prestar minha solidariedade à família do ex-prefeito Bruno Covas, prefeito do nosso município de São Paulo, que precocemente nos deixou nesse último domingo, dia 16. Dizer que, a exemplo dos colegas aqui, nós podemos ter divergências políticas, mas não ódio, né? Não podemos tratar a política com ódio, porque a política é uma forma de amor, para melhorar a vida das pessoas. Então, quero prestar minha solidariedade à família do prefeito, em especial o filho dele, a todos os membros do PSDB, que certamente, né, perderam um militante, né, uma pessoa que tem uma trajetória, né, e uma história em razão da sua família. Prestar minha solidariedade a toda a equipe do prefeito, a toda a família, a todas as pessoas que realmente estão sentindo muito. E a cidade perdeu um democrata, uma pessoa que tem espírito público. Estava fazendo uma gestão, a gente podia ter divergência, como eu já disse, da forma como estava conduzindo a cidade de São Paulo, mas nada na política pode ser pessoal. E por isso, a família do prefeito e a toda a sociedade que perdeu com a ausência dele para sempre, a minha solidariedade e os meus sentimentos. Mas, senhor presidente, eu me inscrevi para falar da PEC 21 de 2019 e assino ela, subscrevo ela como coautor, e quero parabenizar o deputado Edmir Chedid pela iniciativa de apresentar essa PEC, porque todos os deputados que me antecederam, e certamente os que falarão depois, sabem a burocracia que nós temos em razão das emendas. E as emendas estaduais, através dos convênios, têm esse problema, e eu tenho acompanhado também emendas de deputados federais, que é uma burocracia terrível, por conta do convênio mesmo. Aí a Caixa Econômica, quem gerencia os projetos, cria tanta dificuldade que, às vezes, 2, 3, 4, 5 anos depois de apresentada a emenda, ainda não foi executada. E essa fala não quer dizer que nós não somos a favor da burocracia. A burocracia é necessária, mas a burocracia dentro da legalidade, da forma na lei, como a gente quer que as coisas aconteçam, mas também com celeridade. Então, a proposta que acrescenta o artigo 175A prevê essa modalidade, como já previu também na esfera federal, prevê essa modalidade de transferências especiais. E eu espero, com isso, eu sou deputado e moro na cidade de São Paulo, no município de São Paulo, especialmente na periferia, eu tenho vontade de apresentar, tenho vontade de compromisso político, de apresentar recurso para a Prefeitura de São Paulo, para que a subprefeitura de um bairro da periferia, por exemplo, onde eu moro, na cidade de Tiradentes, faça melhorias lá, faça a infraestrutura, atenda a saúde, a educação, há diversas questões que são importantes para a vida das pessoas, mas eu não consigo, porque o convênio impede, ou as dificuldades entre o Estado e a Prefeitura de São Paulo impede que eu destine recursos para que lá na ponta, onde as pessoas mais precisam, a gente consiga atender. Então, se eu quiser destinar recursos para a subprefeitura da cidade de Tiradentes, de Guaianazes, do Itaim Paulista, de São Miguel, de Perus, de Parelheiros, enfim, de qualquer região, né, do Jaçanã, do Tremembé, eu não consigo mandar para a Prefeitura de São Paulo para ser atendido lá, por conta dos convênios e da burocracia. Então, é necessário que a burocracia seja otimizada e seja resolvida de forma a fazer com que o recurso chegue aonde as pessoas mais precisam. Então, tenho expectativa que essa transferência especial, escrita aqui no inciso 1 dessa proposta de emenda à Constituição, resolva problemas como esse, gargalos como esse. Porque eu sou cobrado, as pessoas perguntam, mas você teve tantos votos aqui na nossa região e você não consegue destinar recurso para
a subprefeitura aqui, para essa região, e eu não tenho o que falar, nem o que fazer, porque a burocracia ou o convênio acaba impedindo. Então, é necessário que, dentro da legalidade, na forma da lei, mas com celeridade, né, com responsabilidade, com austeridade, a gente consiga atender e resolver gargalos como esse que nós temos, por exemplo, na cidade de São Paulo. Então, na esfera federal já existe isso, e eu não vejo que, também não é a liberalidade do prefeito ou da prefeita, da administração. O prefeito vai fazer aquilo que, se eu encaminhar um recurso para uma administração, mesmo que seja na modalidade especial, e eu disser para o prefeito, a demanda aqui é para atender o prerrogativo do deputado ou da comunidade que pediu para atender determinadas situações, eu entendo que ele tem que fazer aquilo. E nós somos fiscais da lei e fiscal do Poder Executivo também, além dos vereadores de cada município. Então, sou a favor dessa PEC, né? Sou coautor dela, quero parabenizar o deputado Edmir Chedid, dizer que ela tem que ser aprovada e nós vamos fiscalizar. Se tiver que regulamentar, se tiver que ajustar, se tiver que fazer qualquer tipo de regulamentação para que não tenhamos nenhum tipo de malfeitos ou desvios, porque nenhum deputado, nenhuma deputada aqui compactua com isso, certamente terá que ser feito, mas a proposta é salutar, porque nós temos, e foi falado também aqui, emendas que foram apresentadas em 18, 19, que até hoje não foram pagas. Então, se a gente tiver como melhorar isso, como otimizar, como resolver dessa maneira, acho que será melhor não só para o deputado, nem para a deputada, mas especialmente para quem mais precisa. Se na saúde daquela UBS, daquela Santa Casa, está precisando, né, de um recurso para chegar com celeridade, quem tem fome tem pressa, a saúde tem pressa, não dá para ficar 2, 3 anos, 1 ano, 6 meses esperando o recurso que está necessitando dele daqui uma semana, ou hoje, ou já estava necessitando, e é por isso que a gente apresentou ainda. Então, quero dizer que vou votar favorável, a bancada do meu partido já assim me orientou, e vamos, né, se tiver que regulamentar o que for necessário, será feito, mas acho uma ótima iniciativa e espero resolver diversas demandas, né, especialmente na cidade de São Paulo, onde eu particularmente, e acredito que outras deputadas e deputados também têm essa necessidade e essa cobrança. Muito obrigado, senhor presidente, e uma boa tarde a todos. Obrigado, deputado Jorge do Carmo. Deputado Carlos Gianazzi é o próximo orador para discutir. Peço para que ligue o microfone. Está ligado, deputado? Senhor presidente, me ouve? Perfeitamente. Senhor presidente Wellington Moura, presidente em exercício nessa sessão de hoje. Senhor presidente, eu vi agora que me passaram que o deputado Carlão Pignatari está lá em Araçatuba, né, inaugurando lá umas obras de recuperação da rodovia Feliciano Salles, uma rodovia que está no plano de privatização de concessão, né? Ou seja, o presidente da Assembleia Legislativa abandona a Assembleia Legislativa e vai acompanhar o Dória na privataria tucana para intensificar a farra dos pedágios no estado de São Paulo. É um absurdo total, né? O mesmo presidente que me retirou da Comissão de Educação, né, que, de uma forma autoritária e covarde, expulsou praticamente dessa comissão, da qual eu fiz parte durante 16 anos, dando a minha contribuição. Senhor presidente, mas eu vou me ater ao tema, né, que é sobre a PEC do deputado Edmir Chedid, uma PEC onde o deputado Edmir tenta dar uma contribuição para acabar com a burocracia em relação às emendas, ao pagamento das emendas, que é realmente um processo extremamente burocrático. Eu tenho muitas ressalvas em relação às emendas parlamentares. Eu nunca tive apreço por esse instrumento, por esse dispositivo, porque em muitas regiões do país, né, e mesmo na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, as emendas parlamentares são utilizadas como moeda de troca, são instrumentalizadas, são instrumentos para
eleições, enfim. Inclusive, aqui na Assembleia Legislativa, há alguns anos atrás, houve até a instalação de uma CPI das emendas parlamentares. Me lembro que quando o deputado Roque Barbieri fez uma denúncia e teve todo um debate em torno disso, sobre venda de emendas. Enfim, eu acho que, na verdade, a emenda parlamentar nem deveria existir dessa forma, né? Se os governos fossem sérios, investissem nas áreas sociais, não haveria a necessidade da Assembleia Legislativa, do Parlamento, intermediar essas emendas. Então, porque há uma instrumentalização, em geral, delas. De qualquer forma, já que elas existem, que elas sejam transparentes, que elas sejam impositivas, né? E que não haja esse processo tão burocrático que existe hoje. Porém, nós sabemos que existe também um outro procedimento de emendas que não são... não tem essa transparência, né? Que são as emendas paralelas, que nós sempre denunciamos, que são aquelas emendas que são disponibilizadas de uma forma indireta, de uma forma disfarçada, através de outros meios, para parlamentares ligados à base do governo, como aconteceu agora com o governo federal, com o governo Bolsonaro, com o famoso tratoraço, onde ele destinou aproximadamente 3 bilhões de reais para alguns parlamentares, né, da sua base de sustentação. E isso acontece, nós sabemos, também aqui no estado de São Paulo. Então, de qualquer forma, eu quero fazer esse registro, que a intenção do deputado Edmir, ela é boa no sentido de dar mais transparência, mas, sobretudo, para quebrar o processo de burocratização que dificulta, na prática, a execução dessas emendas, e muitas delas se perdem. A verdade é essa. Não só em relação às prefeituras, mas também em relação às entidades, às associações, às ONGs, a outros projetos, que daí é pior ainda, é mais difícil. Existe toda uma exigência burocrática que muitas vezes acaba prejudicando o recebimento dessas emendas. Então, eu quero saudar a iniciativa do deputado Edmir por tentar melhorar os procedimentos, aí, quebrando a burocracia. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Carlos Gianazzi. Só apenas deixando registrado, deputado, que o deputado Carlão Pignatari não abandonou a Assembleia. Eu acho que é por isso que se é votado os vice-presidentes da Assembleia. No caso, eu sou o primeiro vice, tem o deputado André do Prado, que é o segundo, e tem o terceiro vice, que agora não me recordo, mas que são também os vice-presidentes, que representa no momento da ausência de qualquer presidente. Porque, senão, se formos levar por essa linha, vamos raciocinar. Se um deputado ele faltar na comissão, quer dizer que ele está abandonando, então, aquela comissão? Eu acho que não. Eu acho que ele está sendo substituído por um outro deputado que o representa ali daquele partido. Então, apenas para deixar registrado que não há abandono na Assembleia, de nenhuma maneira, do deputado Carlão Pignatari e de nenhum dos vice-presidentes que o representa no momento da sua ausência. Quero passar a palavra ao deputado Enio Tato. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Queria cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar todos os deputados, os telespectadores da TV Assembleia, das redes sociais, e parabenizar o deputado Edmir Chedid por essa PEC. Eu não vou entrar em detalhe da questão da honestidade das emendas parlamentares, das emendas impositivas, mas vou tratar daquilo que já é lei aqui no estado de São Paulo, e na confiança de cada deputado de fazer a coisa correta. Simplesmente porque eu fiz parte da Comissão de Finanças e Orçamento em 2006, e o deputado Edmir Chedid, naquela época, presidia, aliás, ele foi o relator do orçamento daquele ano. Quem presidia a comissão era o deputado Claudino Crespo, do DEM,
e nós, pela primeira vez, nós percorremos todo o estado de São Paulo, fazendo as audiências públicas por orçamento do estado de São Paulo. Aquilo foi inédito. E em cada lugar que a gente ia, no estado de São Paulo, cada região, cada município, a gente era cobrado e perguntavam por que não tinha uma parte do orçamento destinada para o município. Todo mundo cobrava por que não tinha as emendas parlamentares. E desde aquela época a gente falava que para chegar em alguns municípios do estado de São Paulo, os pequenos municípios que têm 2.000 habitantes, 3.000, 5.000, 10.000, só através do parlamentar, para conseguir contemplar esses municípios. Porque você pega um município grande, né, município médio, o prefeito, ele consegue falar com o secretário de Estado, ele consegue falar com o governador do estado de São Paulo, mas a grande maioria, ele no máximo, ele chega até um parlamentar da sua região ou de um partido que ele faz parte. Então foi um grande avanço a questão da gente conseguir aprovar o orçamento impositivo desde 2019. Concordo também das dificuldades como o deputado doutor Jorge tem colocado, né, para se pagar. Num primeiro momento, primeiro ano, segundo ano, eu até discuti isso com o ex-presidente Cauê Macris, que hoje é secretário, que nós precisávamos resolver sobre essa questão da burocracia, de ter agilidade para pagar, para cumprir as emendas impositivas de todos nós. No primeiro momento, o Estado colocava que ele não estava estruturado, as secretarias não estavam estruturadas para trabalhar essa questão com os municípios, com as entidades, principalmente com as entidades, que é mais demorado ainda. Falando com o ex-presidente Cauê há poucos dias, ele me falou: Enio, eu entendo muito bem isso, senti na pele, e eu, como secretário, vou me empenhar para a gente tentar dar agilidade na questão da liberação das emendas impositivas. Então, a gente tem uma esperança que o ex-presidente Cauê, foi colega nosso aqui, ele consiga agilizar. Porque não dá para admitir, e isso é um caso particular meu, e eu tenho certeza que todos os deputados passam por isso, de uma emenda demorar mais de 2 anos para ser liberada. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho um caso aqui de liberação de um veículo para uma entidade não, para uma igreja da Diocese do Campo Limpo. Demorou 2 anos, há poucos dias que foi assinado o convênio, que vai demorar mais um pouco. Foi feito pelo menos 3 reuniões com o secretário da área social do estado de São Paulo. Eu, minha assessoria, com o padre junto, né? Chegou um momento que eu falei, será que eu estou enganando todo mundo? Todo mundo começa a ter uma desconfiança enorme, porque a emenda não sai. Então, a gente precisa agilizar, precisa fazer com que as coisas sejam mais rápidas, né? Para que não traga esse aborrecimento, tanto de quem destina a emenda, como de quem tem para receber. E o momento, do jeito que está hoje, não está legal. Precisa ser agilizar mais. Essa PEC, eu acho que vem de encontro com aquilo que a gente precisa, de você tirar essa burocracia do meio do caminho. Mas eu acho que também a gente precisa prestar atenção, principalmente a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, que na LDO a gente consiga contemplar, adaptar a LDO com a legislação. Tem muita coisa que a gente precisa resolver na LDO. Vou dar um outro exemplo que eu tenho percebido, e eu acho que todos os deputados têm a mesma dificuldade, principalmente os deputados aqui da capital de São Paulo. Eu não consigo, como o deputado doutor Jorge colocou, encaminhar uma emenda para o município de São Paulo, sendo um deputado aqui da capital. Eu consigo mandar para uma entidade aqui da capital, mas eu não consigo mandar para a Secretaria de Esporte, eu não consigo mandar para a Secretaria da Educação, de Saúde, né? Eu não consigo mandar para uma subprefeitura aqui na capital uma emenda de um deputado estadual que é da capital. Então, a gente precisa resolver isso. Falo isso sem nenhum constrangimento, que eu lutei e fui atrás disso para tentar resolver, até mesmo quando a gente tínhamos aqui na Prefeitura de São Paulo um governo do PT, com Fernando Haddad.
e nós não conseguimos resolver esse problema do convênio do Estado de São Paulo com a Prefeitura de São Paulo, que precisava ser aprovado pela Câmara Municipal. Espero que essa PEC contemple isso também. Caso contrário, nós temos que resolver essa situação também. Então, eu acho que é um avanço, é um passo a mais, e todos os obstáculos que tiverem, a gente precisa ficar atento e a gente tentar fazer com que aconteça a liberação dessas emendas, que são muito importantes, mas muito importantes mesmo, para os municípios, principalmente os municípios pequenos, para as entidades, né? Eu tenho um outro caso, por exemplo, de uma entidade que faz um trabalho bonito na Zona Sul de São Paulo, faz uns 30, 40 anos que existe essa entidade, que é o Projeto Sol, deputado Carlos Gianazzi, o Carlinhos e a irmã Ângela. E eu mandei uma emenda lá, já há 2 anos, para uma reforma na entidade, e eu não consegui liberar o dinheiro até agora por conta de burocracia. É toda hora pedindo documento e trazendo aborrecimentos e trazendo os problemas para liberar essa emenda. Então, a gente precisa agilizar isso. É lei, o deputado tem esse direito, e a gente precisa fazer com que saia o mais rápido possível, que saia dentro do ano, que é isso que a lei diz. Eu não tenho essa preocupação da questão da honestidade, da questão porque cada deputado é responsável, né? E nós temos os órgãos fiscalizadores, temos o Ministério Público, temos o Tribunal de Contas do Estado, né? Tem a comissão aqui de fiscalização e controle aqui na Assembleia Legislativa também, para fazer isso. Então, quem fizer errado, que pague pelos seus erros, mas que nós precisamos facilitar para que essas emendas sejam contempladas, sejam atendidas para todo o Estado de São Paulo e atendendo todos os 94 deputados, acho que nós precisamos agilizar, sim. Mais uma vez, parabéns, deputado Edmir Chedi, por essa PEC, que eu acho que é uma esperança para todos nós parlamentares, principalmente aqueles parlamentares que têm um trabalho no interior de São Paulo, com os pequenos municípios, e também os parlamentares que têm uma relação, né, próxima, né, há muito tempo, com as entidades da sociedade civil. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Inutato. Próximo inscrito, deputado Vinícius Camarinha, líder do governo. Senhor presidente, Vossa Excelência me escuta, presidente? Escutamos perfeitamente, deputado. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Vossa Excelência presidindo a nossa casa, saudar a todos os colegas, deputados, deputadas, saudar o autor da emenda da PEC 21, deputado Edmir Chedi. Quero contribuir com o debate, senhor presidente, dizendo também a minha opinião, como a necessidade da gente aprovar essa emenda, uma emenda à Constituição do nosso Estado, que, na verdade, nada mais é do que a desburocratização dos recursos públicos para as nossas cidades do Estado de São Paulo. Eu acabo de despachar, agora há pouco, com o prefeito de Lupercio, eu tenho uma emenda impositiva de 2019 de R$100 mil para custeio do município, e a emenda ainda não foi paga. Também tenho emendas de infraestrutura, emendas para educação e tantas outras emendas que também não foram pagas, ou seja, não chegaram até o município. E por que razão não chegaram? Por conta da burocracia, ou a burocracia do nosso Estado, né? País cartorial, heranças antigas que demarcam tempos em que nós não tínhamos a tecnologia, demarcam tempos de carimbo, demarcam os tempos em que nós não tínhamos ferramentas para agilizar o acompanhamento, a fiscalização e os procedimentos do Estado. Hoje o momento é outro, senhor presidente. Hoje nós temos uma sociedade extremamente eficiente, rápida, ágil. A gente consegue resolver as coisas com um clique de botão no celular. A gente consegue pedir a comida em casa com um clique de telefone e tantas outras ferramentas de tecnologia que estão
sendo avançadas no campo da administração pública. E nós não podemos ficar atrasados. Nós não podemos fazer com que as emendas que nós indiquemos aqui para o município demorem até 2, 3 anos para chegar no destino final da sua cidade. Cabe a nós, como deputados, parlamentares, cada um aqui representando o seu estado, portanto, conhecedor das necessidades da sua região, fazer o aporte dentro do orçamento dos investimentos que cada município precisa. Nada mais do que ninguém, nada melhor do que ninguém, por exemplo, em Sorocaba, como a deputada Maria Lúcia Amaro, o deputado Carlos César, que sabe as necessidades da região de Sorocaba. Eu vejo a deputada Maria Lúcia Amaro colocando lá recursos para a sua região, porque ela ouve os pleitos da sua região pelos líderes, pela população. O deputado Estevão Galvão de Suzano, que está lá permanentemente trabalhando, foi prefeito, conhece as necessidades da sua população. O deputado Edmir Chedi de Bragança Paulista, tem o pai prefeito, fez um discurso brilhante aqui em defesa da sua emenda, está fazendo um trabalho fantástico lá na cidade, na região. Nós sabemos aonde estão as necessidades para os municípios e nós temos condições, via orçamento, reforçar as necessidades orçamentárias da prefeitura com o aporte financeiro que a gente indica através de emendas. Agora, quando elas não chegam, cria uma frustração enorme. O prefeito faz um planejamento de investimentos, a sociedade espera o recurso e o recurso não chega. Por que não chega? Porque está travado nos convênios tradicionais que nós conhecemos. Exige um número imenso de pessoas trabalhando no convênio, exige um contingente de RH enorme para poder fazer toda a burocracia cartoreira de carimbar, de indicar o recurso, de tramitar numa secretaria, depois passar por outra, depois passar não sei mais para onde. Isso não faz mais sentido nos tempos que nós vivemos hoje. Por isso, defendo sim, senhor presidente, nós aprovarmos a PEC fundo a fundo. Evidentemente que isso não traz nenhum prejuízo à fiscalização de recursos, ao controle do Tribunal de Contas, às exigências da lei de licitação. E vou dizer por quê. Porque nós estamos apenas transferindo um recurso de conta a conta. Conta a conta. O Estado vai mandar um recurso X da sua conta financeira para a conta financeira do município. O município aqui, daqui em diante para baixo, ele vai fazer licitação, vai fazer projeto, vai estar no radar do Tribunal de Contas, vai estar no radar da Câmara Municipal e o Ministério Público Local fazendo o acompanhamento da licitação que é devida. Toda obra pública pressupõe uma licitação pública. Não existe só porque é fundo a fundo, nós não teremos licitação ou faremos qualquer desvio de conduta que autorize nós não empregarmos a lei de licitação. Isso não existe, em hipótese alguma. Todo recurso público pressupõe fiscalização pública do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Câmara Municipal, do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União. Aliás, o Brasil tem uma estrutura de fiscalização enorme. Nós temos hoje um Tribunal de Contas do Estado altamente eficiente. Quem foi prefeito sabe disso. Eu fui prefeito da cidade de Marília, as nossas contas eram auditadas permanentemente. Uma compra de água, uma compra de produto de limpeza no menor departamento da prefeitura é vigiado pelo Tribunal de Contas. Aliás, no momento que você faz a licitação, imediatamente essa licitação vai de informe para o Tribunal de Contas do Estado. Então, digo aqui aos colegas que não há nenhum prejuízo na fiscalização dos recursos públicos ao nós aprovarmos a PEC fundo a fundo. Não há, digo isso com muita clareza, porque não existe nenhuma possibilidade de recurso público não serem auditados e fiscalizados pelos órgãos de controle, principalmente pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo, em que cada comarca tem lá o seu promotor responsável pelas contas públicas, o promotor do patrimônio público. E aí, mesma coisa, as varas no judiciário, da Fazenda Pública, se não outros juízes que acumulam essa função. Então, eu acho que a Assembleia Legislativa está dando uma demonstração de modernidade, de eficiência, de agilidade, para que as nossas emendas e as nossas indicações, que são públicas, que são democráticas, que fazem parte das funções do parlamentar, que nós somos os responsáveis para aprovar e emendar o orçamento. Então, nada mais é do que nós emendarmos o orçamento com as nossas emendas. Agora, de que adianta nós emendarmos o orçamento se as emendas não chegam no seu destino final? Uma burocracia que, ao meu ver, não faz nenhum sentido. Nós vamos indicar um recurso para a construção de uma escola. Pois bem, o recurso vai sair da Secretaria do Tesouro, vai para o Fundo de Educação, o Fundo de Educação vai receber esse recurso e toda essa burocracia no município de licitação, de projetos, será feita lá na cidade, que é mais rápido, tem menos convênio para ser feito, o trâmite é muito mais eficiente, porque nós não congestionamos 3.000, 4.000 emendas aqui de São Paulo num único departamento. Então, eu tenho total confiança, senhor presidente, isso não é um projeto do governo, é um projeto de um colega da casa, que tem todo o amparo já de uma emenda constitucional aprovada pelo Congresso, então ela está totalmente de acordo com a legislação federal, e que vai dar para nós, parlamentares, as condições de termos nos nossos municípios todas as nossas emendas que aqui forem indicadas. E não é nada errado nisso, muito pelo contrário. Muitos colegas aqui que se elegeram têm esse compromisso político de amparar as suas cidades com recursos do Estado. A democracia funciona assim. Quem tem o seu representante, quem elege o seu deputado, tem condições de, evidentemente, ter um respaldo dentro do seu município, da sua região, de uma forma democrática aqui dentro da casa. Então, eu estou, senhor presidente, nobres colegas, com todo o respeito quem pensa ao contrário, muito confiante para que nós possamos avançar nessa proposta do colega deputado Edmir Chedid, deputado privilegiado, vai ter se nós aprovarmos aqui uma emenda à Constituição aprovada, há muito tempo que eu não vi aqui uma PEC ser aprovada, só deputado do alto clero consegue essa proeza, mas um dia nós chegaremos lá, deputado Janaína, nós chegaremos um dia a termos uma PEC aprovada aqui na casa, né? E ficar registrado para a eternidade na Constituição do Estado de São Paulo. Enquanto isso, nós vamos fazendo as leis infraconstitucionais que vão dando para a gente, para quem procurar alguma notoriedade no nosso legislativo, que nossa função de legislar, né? Mas, brincadeira à parte, eu tenho muita confiança, eu sei que a deputada Janaína tinha uma certa preocupação em relação à fiscalização dos recursos públicos. Quero dizer à deputada que, como executivo que fui de prefeitos, não há nenhuma chance de, no caminho de fundo a fundo, o recurso ser desviado, que é apenas uma transferência bancária. E a fiscalização lá no município é extremamente rigorosa. E lá o município não tem nenhuma opção de não seguir as regras de fiscalização, lei de licitações, etc. Eu vou encerrar aqui, senhor presidente, que nós temos quórum para iniciarmos a votação. Agradeço, parabéns a todos os colegas. Um grande abraço, parabéns, deputado Edmir Chedid, pela proposta de hoje. Obrigado, deputado Vinícius Camarinha. Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação a PEC, as senhoras e os senhores líderes que têm interesse de encaminhar a votação, queiram se manifestar no chat. Para encaminhar, deputado Emílio de Souza. Com a anuência da líder, professora Bebel. Deu a anuência, ouviu Vossa Excelência fazendo o gesto. Perfeito.
Para encaminhar, deputado Emílio de Souza. 10 minutos, deputado. Eu tenho tempo regimental. Senhor presidente, senhores deputados, primeiro eu queria agradecer a nossa líder, a professora Bebel, nossa deputada líder, pela indicação para eu representar o PT nesse encaminhamento. Queria dizer as razões, o nosso posicionamento como partido sobre essa questão já foi dado pela deputada e pelos deputados do PT que me antecederam, mas eu queria dizer o seguinte: é preciso, nessa questão de emendas, quanto mais transparência, melhor. E quanto mais agilidade, melhor também. O deputado Edmir Chedid apresentou esse projeto, que eu acho que é um projeto que está no caminho correto, desburocratizar, de acessar. São Paulo tem pressa, nossas cidades têm pressa, as emergências têm pressa, e não há porquê, onde você fica preso nas garras da burocracia, você não trabalhar para desburocratizar. Então, eu acho bem-vinda essa emenda, é importante. E, principalmente, num momento como esse que você está vendo, deputado Edmir Chedid, o que aconteceu em Brasília, por exemplo, agora, recentemente, com o chamado orçamento paralelo e as emendas secretas, entendeu? Cria-se um orçamento secreto para se formar base em torno disso, um negócio totalmente equivocado, totalmente nocivo ao bom funcionamento da Casa Legislativa. Essas coisas têm que ter transparência, né? O Estado não pode utilizar os seus instrumentos para fazer maioria política em lugar nenhum. O Estado ele é impessoal, apartidário, ele tem que cuidar dos interesses do cidadão, da cidadã, de maneira transparente, de maneira igual, com oportunidade para todo mundo, assim, de olho sempre no melhor interesse público. E é por isso que eu acho que é muito fundamental, eu achei importante essa emenda, que ela colabora nesse sentido. E me ocorreu essa questão do orçamento paralelo, secreto, né? Que no caso de Brasília são 3 bilhões de reais, deputado Camarinha, que não é bom que estão sendo utilizados dessa forma. Então, acho que essa transparência é importante. São Paulo, apesar de ser... São Paulo é sempre maior em tudo, maior número de casos, maior número de vacinas, claro, mas também é o maior número de pessoas em filas para UTI, é o maior número de pessoas que tomaram a primeira dose e não conseguem tomar a segunda, né? A deputada Bebel sabe, porque é a principal liderança de professores no estado de São Paulo, que muitos professores, inclusive, tomaram a primeira dose e não conseguem tomar a segunda dose. Sabe, em Osasco, nós temos casos disso relatados o tempo todo, de professores tomar a primeira, e cidadãs também, que ainda estão aguardando, que não tem, por conta das dificuldades impostas pelo governo federal na sua relação com a China, o atraso. Nesse momento, o ex-ministro Ernesto Araújo está depondo na CPI da Covid. Uma vergonha o depoimento dele, um escândalo. Sabe, mentira atrás de mentira, dizendo que não atrapalhou nada as falas dele, do Bolsonaro, sobre a China. É evidente que atrapalha, sabe? Ele fala do comunavírus, tudo, ele ideologiza tudo. Tudo vem primeiro a ideologia antes do interesse público, sabe? E não é um interesse público qualquer, é um interesse na preservação de vidas dos brasileiros e das brasileiras. Todo mundo sabe a importância que tem a vacinação. É a única hipótese que tem ao nosso alcance, né? E trabalhou para atrapalhar o país, sabe? Eu nunca vi um governo trabalhar para atrapalhar o próprio país no processo de vacinação. Então, eu realmente lamento. O Brasil já teve época, deputado Enio Tato, que teve época, na época do presidente Lula, da presidenta Dilma ainda, nós tivemos período, por exemplo, no H1N1, onde se vacinava mais de 1 milhão de pessoas por dia. Isso há 12 anos atrás. 12 anos atrás. Hoje,
com tudo modernizado, com todas as facilidades, com toda a modernidade, o Brasil consegue vacinar 500 mil pessoas por dia. Na verdade, hoje já era para vacinar 2 milhões de pessoas por dia. Sabe, transformar, mas para isso tem que ter estratégia, tem que ter governo, tem que ter rumo, tem que ter negociado na época certa as vacinas, né? Então, o medo que toma conta das pessoas hoje tem responsável. Esse responsável é o presidente Bolsonaro, que não soube trabalhar da maneira correta, não soube não quis, né? Coloca um general para tomar conta do Ministério da Saúde, que não entende de absolutamente nada. A única coisa que ele sabe é bater continência. E continência para o Bolsonaro, para mais nada. Então, esse país está se tornando uma coisa ingovernável, está se tornando uma coisa abandonada. Nossa, parece aquela situação de era melhor não ter governo do que ter esse governo. Sabe, é um escândalo, uma vergonha o que nós estamos vivendo no país nesse momento. Sabe, é difícil até de acreditar o que nós estamos passando, né? Então, eu queria dizer do nosso apoio a isso, parabenizar o deputado Edmir Chedid, acompanhar a nossa líder Bebel na votação favorável dessa emenda, desse projeto aqui. Boa tarde. Obrigado, deputado Emídio. Em votação, as senhoras deputadas e os senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado o primeiro turno. Neste momento está aberto o prazo de solicitação de verificação de votação a ser feita pelo chat, pelos líderes. Deputada Janaína Pascoal está pedindo verificação de votação. Portanto, havendo pedido de verificação de votação, esta presidência dá início ao prazo de 5 minutos para que as senhoras deputadas e os senhores deputados votem sim, não ou abstenção pelo sistema de votação Vota Alesp. Daqui a pouco eu coloco todos os partidos que estão pedindo a obstrução, eu vou citar o nome de cada partido que está sendo escrito no chat. Lembrando a todos os deputados, tem o Vota Alesp, que Vossas Excelências podem votar através dele, do aplicativo. Deputado Coronel Nichical, eu peço para que vote no sistema do Vota Alesp, que está sendo colocado no chat para os deputados. Caso não consiga, eu vou chamar nominalmente os deputados que não votaram pelo sistema.
Há uma questão de ordem do deputado Gilmaci Santos. Presidente, boa tarde. A minha questão de ordem é o seguinte, presidente. A PEC, para ser aprovada, nós precisamos de 57 deputados e deputadas votando. Minha questão de ordem, presidente, é o seguinte. Temos que ter os 57 votando sim ou simplesmente temos 57 votando? Essa é a minha questão de ordem, para ser aprovado. Deputado Gilmaci Santos, nós precisamos de 57 votantes sim. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Obrigado. PTB está em obstrução. PSL está em obstrução. Avante está em obstrução. PL está em obstrução. O PT está em obstrução. MDB está em obstrução. O Novo está em obstrução. O PSOL está em obstrução. O PSD está em obstrução. O PSB está em obstrução. E o Republicanos está em obstrução. Progressistas está em obstrução. Nesse momento está encerrado o sistema de votação Vota-Lespe. Vamos, então, chamar os deputados nominalmente que não votaram pelo sistema. Como vota a deputada Adriana Borgo? Como vota o deputado agente federal Danilo Balas? Vou pedir para que o pessoal do sistema, que libera através do sistema Zoom, possa já deixar sempre 2 adiantados e 2 antes, para que o deputado possa se manifestar. Como vota o deputado Alexandre Pereira? Como vota o deputado Altair Moraes? Como vota o deputado Ataíde Teruel? Abre o som, deputado. Deputada Ataíde Teruel. Por gentileza, liga o som, deputado, para que Vossa Excelência... Como vota... Pode falar, deputada. Estamos ouvindo, deputada Ataíde. Vossa Excelência abriu e desligou. Peço que a TV Assembleia novamente dê acesso a ele ligar o microfone. E o deputado ligue, por favor. Deputada Ataíde. Agora está ligado. Vossa Excelência desligou novamente. Aí, ligou, deputado. Vota sim. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Barros Munhoz? Deputado Barros Munhoz. Como vota o deputado Carlão Pignatari? Para votar sim, presidente. Voto sim de Vossa Excelência. Voto sim. Registrado, deputado Carlão. Deputado Carlos César. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Para votar sim. Registrado, voto sim de Vossa Excelência. Deputado Carlos Gianazzi. Senhor presidente, eu voto sim. Registrado, voto sim de Vossa Excelência. Deputado Castelo Branco. Deputado César. Senhor presidente, pela ordem, voto sim. Registrado, voto sim de Vossa Excelência. Deputado Coronel Ishikawa. Pela ordem, senhor presidente, meu voto é sim. Registrado, voto sim de Vossa Excelência. Deputado Coronel Telhada.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senhor presidente, meu voto é sim. Registrado voto sim de Vossa Excelência. Deputado Daniel Soares. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu voto sim. Registrado voto sim. Deputada delegada Graciela. Deputado delegado Bruno Lima. Deputado delegado Olim. Pode ligar aí que ele edita depois. Deputado delegado Olim. Você não perder Deputado Dirceu Dalben. Deputado Douglas Garcia. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado delegado Olim. Travou o vídeo de Vossa Excelência, o áudio também. Eu acho que é o sinal onde Vossa Excelência se encontra. Vamos aguardar. Fica para a segunda chamada, deputado. Deputado Dirceu Dalben. Deputado Douglas Garcia. Deputado Dr. Jorge do Carmo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela desburocratização e a celeridade das emendas impositivas, eu voto sim, senhor presidente. Registrado voto sim de Vossa Excelência. Deputado Edson Giriboni. Liga o microfone, deputado. Voto sim, senhor presidente. Registrado voto sim de Vossa Excelência. Deputada Érica Malunguinho. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada. Voto sim. Registrado voto sim de Vossa Excelência. Deputado Estevão Galvão. Deputado Estevão Galvão. Deputado Frederico Dávila. Deputado Gil Diniz. Deputada Isapena. Deputada Janaína Pascoal. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Eu sigo em obstrução, excelência. Perfeito, deputada. Registrado continuamento de obstrução de Vossa Excelência. Deputado Jorge do Caruso. Deputado Jorge Caruso. Deputado Jorge Wilson. Deputado José Américo Lula. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Meu voto é sim. Registrado voto sim de Vossa Excelência. Deputado Léo Oliveira. Deputada Letícia Aguiar. Deputado Luiz Fernando. Para votar sim, senhor presidente. Registrado voto sim de Vossa Excelência. Deputado Major Meca. Deputada Márcia Lia. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada. Para votar sim. Registrado voto sim de Vossa Excelência. Deputado Márcio da Farmácia. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Voto sim, presidente. Registrado voto sim de Vossa Excelência. Deputado Márcio Nakashima. Deputado Marcos Damasio. Deputada Maria Lúcia Amari. Pela ordem, senhor presidente, para votar sim. Registrado voto sim de Vossa Excelência. Deputada Marina Elô. Deputada Marta Costa. Deputado Mauro Bragato. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Voto sim. Registrado voto sim de Vossa Excelência. Deputado Murilo Félix. Deputado Murilo Félix. Deputado Paulo Fiorilo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Registro meu voto sim. Registrado voto sim de Vossa Excelência. Deputada professora Bebel.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada. Para votar sim, senhor presidente. Registrado voto sim de Vossa Excelência. Deputado professor Kenny. Deputado Rafael Silva. Voto sim, senhor presidente. Registrado voto sim de Vossa Excelência. Deputado Reinaldo Augusto. 53. Deputado Ricardo Melão. Voto não. Registrado voto não de Vossa Excelência. Deputado Roberto Engler. Deputado Roberto Moraes. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Votar sim. Registrado voto sim de Vossa Excelência. Deputado Rodrigo Gambale. Deputado Rodrigo Moraes. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Para votar sim. Registrado voto sim de Vossa Excelência. Deputado Roberto Engler. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Para votar sim. Aliás, antes do deputado Rodrigo Gambale, é o deputado Roberto Engler. Já passa a Vossa Excelência. Deputado, então, agora, nesse momento, deputado Rodrigo Gambale, como vota? Pela ordem, senhor presidente, para votar sim. Registrado voto sim de Vossa Excelência. Deputado Roque Barbieri. Deputado Sargento Neri. Deputado Tenente Coimbra. Deputado Tenente Nascimento. Deputado Tenente Nascimento. Deputado Tenente Nascimento, estamos vendo. Pode registrar o seu voto, deputado. Deputado Tenente Nascimento, pela ordem, presidente. Estamos pela ordem, deputado. Votar e votar sim. Registrado voto sim de Vossa Excelência. Deputado Teonilo Barba. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Para votar sim, senhor presidente. Registrado voto sim de Vossa Excelência. Deputada Valéria Bolsonaro. Deputada Valéria Bolsonaro. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem, para votar não. Registrado voto não de Vossa Excelência. Obrigado. Esse presidente que não vota, passamos para a segunda votação. Deputada Adriana Borgo, segunda chamada de verificação. Deputada Adriana Borgo, deputado agente federal Danilo Balas. Deputado Alexandre Pereira. Deputado Altair Moraes. Deputado Barros Munhoz. Deputado Castelo Branco. Deputada delegada Graciela. Deputada delegada Graciela. Está ligado? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, voto deputado. sim, senhor presidente. Registrado voto sim de Vossa Excelência. Deputado delegado Bruno Lima. Deputado delegado Olim. Deputado delegado Olim, vota sim, obstrução progressista. Obrigado. Registrado deputado delegado Olim, obstrução progressistas. Deputado Disseu Dalben. Deputado Douglas Garcia. Voto não, senhor presidente. Registrado voto não de Vossa Excelência. Deputado Estevão Galvão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem. Voto sim, excelência. Registrado voto sim de Vossa Excelência. Deputado Frederico Dávila. Deputado Gil Diniz. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Voto sim, presidente. Registrado voto sim. Deputada Isa Pena. Deputada Janaína Pascoal. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Na medida em que já deu quórum, excelência, registro o voto não.
Registrado voto não de Vossa Excelência. Deputado Jorge Caruso. Deputado Jorge Wilson. Deputado Léo Oliveira. Deputada Letícia Aguiar. Deputado Major Meca. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Voto não. Voto não de Vossa Excelência. Registrado. Deputado Márcio Nakashima. Deputado Marcos Damasio. Deputada Marina Elou. Deputada Marta Costa. Deputado Murilo Félix. Deputado Professor Kenny. Deputado Reinaldo Augusto. Deputado Roberto Engler. Deputado Roque Barbieri. Deputado Sargento Neri. Deputado Tenente Coimbra. Esse presidente que não vota. Algum deputado gostaria de alterar o seu voto? Se inscreva no chat, por gentileza. Passamos, então, a proclamar o resultado. Votaram sim 62 deputados, não 6 deputados, mais esse presidente, 69 votos. Provam que aprova o primeiro turno da PEC 21 de 2019. Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do artigo 100, inciso 1, do Regimento Interno, combinado com o artigo 2, inciso 2, a linha A, do ato da mesa 16 de 2021, convoco Vossas Excelências para uma sessão extraordinária a realizar-se hoje, em ambiente virtual, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia. Hoje, daqui a 10 minutos, às 17h15, senhores deputados, tá? Essa sessão extraordinária irá se realizar, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia. Discussão e votação do segundo turno da proposta de emenda constitucional 21 de 2019. Não havendo mais nada a tratar, está encerrado essa sessão.